Olá, boa noite a você que nos acompanha aqui na tela da Band Amazonas em mais um Band Eleições. Eu sou Eduardo Galvão e me acompanha na bancada hoje a jornalista do Grupo Band Amazonas, Isabela Bastos. Obrigado pela sua presença, Isa. E aqui com a gente nessa noite especial para falar um pouco mais das eleições 2022, o desembargador eleitoral, o doutor Luiz Felipe Avelino Medina, nome comprido, nome importante, assim como o cargo, desembargador. Quais as atribuições de um desembargador eleitoral? Boa noite a você. Tudo bem, Eduardo? Muito obrigado pelo convite. Tudo bem, Isabela? Muito obrigado pelo convite. Agradeço em nome próprio e em nome do nosso Tribunal Regional Eleitoral. E vamos lá, né? Atribuições dos membros do Tribunal Regional Eleitoral. Os TREs, assim como o TSE, ele tem uma função um pouco diferente, né? São tribunais que eles são compostos de uma maneira diferente, como a gente vinha conversando, mas ele também tem funções que são diferentes dos tribunais. Então, não o TRE especificamente, mas o TSE, ele tem função legislativa, né? Ele baixa resoluções que não só os próprios servidores e os membros do seu tribunal devem seguir, mas também toda a sociedade. Essas são as resoluções, por exemplo, do calendário eleitoral, que quem estabelece é o TSE, a resolução da propaganda, que ela tem algumas diferenças daquilo que está disposto na lei. Então, a gente tem também a função administrativa, que todos os tribunais têm, o TRE tem um pouquinho a mais, que ele organiza as eleições, né? Então, o tribunal vai, além de julgar, que é o normal de um tribunal, né? Julgar recursos e julgar ações, também vai organizar, vai tomar conta do eleitorado, vai fazer cadastro dos eleitores, vai tomar conta do alistamento, vai tomar conta do arquivo. Todas essas informações que são necessárias para que haja um bom andamento da nossa justiça eleitoral e principalmente das eleições. Então, é uma função bem complexa e certamente o nosso Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ele é um case por conta das dimensões eu já ia comentar a respeito enormes disso, no nosso estado. Você me desculpa até ter te interrompido, mas é porque assim, você falou a respeito de organização. A gente sabe que o Amazonas é o maior estado que nós temos no Brasil, com municípios muito longínquos. Então, como é que fica, por exemplo, a organização de um pleito no maior estado do Brasil, que tem territórios tão distantes, e a gente precisa chegar até lá? E é verdadeiramente difícil. Realmente uma aventura, né? Organizar eleições e o que é importante dizer, sempre com maestria. O nosso Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ele recebeu 2 vezes nos últimos anos o selo diamante do CNJ, ou seja, é muito bom naquilo que ele faz. Então, a organização de uma eleição, ela é muito complicada, já em estados que são centrais e que são menores, né? Os estados do Nordeste, por exemplo, têm uma extensão territorial consideravelmente menor do que o estado do Amazonas. Quantas alagoas caberiam no Amazonas? E aí não é só isso. O que acontece? Apesar de ser muito grande, a população não é tão grande assim. Nós não temos uma população pequena, mas ainda assim ela é muito espalhada dentro de cada município. E um estado desse tamanho, e são só 62 municípios, isso requer, de fato, um esforço hercúleo da Justiça Eleitoral para estar em todos os lugares. E aí, realmente, nós estamos. Muita gente vota, a maioria da população do Amazonas tem um local próximo onde votar. Planejamento, organização, tem que ter segurança. A gente está aqui para falar da segurança do pleito, a legitimidade das urnas, mas, acima de tudo, a segurança para aqueles que vão votar. Temos aqui o Vale do Javari, onde recentemente tivemos esse caso de repercussão mundial da morte de Bruno Pereira, um indigenista brasileiro, e do jornalista britânico Dom Phillips, que foram mortos, segundo a Polícia Federal, por pessoas suspeitas ligadas diretamente com garimpo ilegal, pesca. De uma forma geral, como é que está sendo a segurança nessas regiões? Existe um quê a mais diferente para poder fazer essa segurança no local determinado?
Sem dúvida. O estado do Amazonas, justamente por sua extensão, ele demanda uma atenção muito maior, né? Eu faço sempre uma distinção, um bate-bola, assim, né? Uma comparação com o estado de Minas Gerais, que no estado de Minas Gerais tem 816 municípios, Exato. aproximadamente, aí posso estar equivocado. Mas até para os candidatos é muito diferente fazer campanha num estado desse como no estado do Amazonas. Assim também é a segurança. Então, cada um dos colégios eleitorais, ele sempre está acompanhado da Polícia Militar ou do Exército, ou dos dois, em conjunto, justamente para que a gente tenha o máximo de segurança possível na votação e, principalmente, o quê? Que o eleitor tenha liberdade de escolher quem ele quer escolher. E isso traz a gente a discussão, né? Traz para a discussão a respeito da urna eletrônica. E a urna eletrônica, Eduardo, a gente já está há muitos anos aí, né? 2 décadas aí já de utilização, e começou recentemente essa discussão um pouco mais ferrenha a respeito da sua segurança. E é engraçado que isso não acontecia em momentos anteriores. Já discutiu, o Congresso brasileiro já discutiu algumas oportunidades, a possibilidade de fazer o voto impresso, alguma coisa assim, mas esse mesmo Congresso sempre foi eleito exclusivamente por urnas eletrônicas. Então, é até curioso contraditório e curioso que se traga essa surpresa, essa discussão a respeito da segurança das urnas, se todas as pessoas que estão ali, que foram efetivamente eleitas no Estado brasileiro desde ali de meados do início dos anos 2000, foram eleitas dessa forma. Agora, desembargador, é feito todo um processo de testagem das urnas, configurações, tudo, inclusive já está sendo feito, né? A gente teve testagem, se não me engano, se não foi essa semana, foi na semana anterior. A testagem... Desculpa, rapidinho, só um complemento e explicando. E a urna, ela está alheia à internet. Ela não tem conexão com a internet. Não é isso, desembargador? Vamos lá. Então, no primeiro momento... Explicando um pouco agora a respeito das urnas, né? Essa amostragem, a testagem das urnas, ela é feita por amostragem porque, né, é impossível que você audite todas as urnas imediatamente. Então, se você, em tese, começar a auditar as urnas no fim de uma eleição, muito provavelmente você só vai conseguir terminar isso daqui a 2 eleições, porque são muitas, né? Cada sessão eleitoral do Brasil tem pelo menos uma urna, né, funcionando, porque cada sessão eleitoral tem 2 urnas. Cada urna ela tem a sua reserva, justamente para que, se aconteça algum tipo de problema, a urna apresente algum erro, alguma coisa nesse sentido, ela é imediatamente substituída. E em relação à segurança da urna em si, tá? A urna em si, ela é um sistema fechado e ela tem algumas redundâncias. Redundâncias são seguranças. Então, uma redundância na segurança da minha casa, por exemplo, eu tenho a maçaneta, né? É uma segurança, mas é uma segurança falha, porque qualquer pessoa que esbarre ali, ela vai abrir a porta. Se eu boto a chave, se eu viro o trinco da porta, eu já tenho a segunda segurança. Então, já é a minha primeira redundância. E se eu boto aquela chave tetra embaixo, eu já tenho outra redundância. Se eu cerco a minha casa com tela, eu já tenho mais um sistema de segurança. Se eu boto uma cerca elétrica, é mais alguma coisa. Então, todo o sistema da justiça eleitoral que envolve a votação e a urna eletrônica, ela é permeada de redundâncias, né? A urna eletrônica, ela é um sistema que não está ligado à internet e ela só funciona especificamente com um chip específico que só cabe e só é ligado nessa urna. Se por acaso eu trouxer da minha casa um chipzinho lá, que eu achei, né? Vamos dizer que eu consegui achar o que venda por aí, porque não é um pendrive que eu encontro ali na loja da esquina. É uma peça específica de um computador. Mas eu trago um chip de casa emprenhado, né? Que é o termo que a gente usa para quando usava, adulteração, né? Quando né? as urnas eram adulteradas. E eu ligo esse chip na urna, ela vai travar. Ela vai dar um erro e ela não funciona de jeito nenhum. Então, eu posso colocar esse chip,
para tentar emprenhar a urna e tirar e botar o outro de volta, da feita que eu fiz isso, ela já não funciona mais. Então eu tenho que trazer outra urna, ninguém mais vota nela, e eu vou trazer outra urna para substituir. Se mexerem nessa urna, e eu vou mexer aí em qualquer tipo de circuito, essa urna vai travar novamente e ela não vai funcionar. Depois disso, né? E aí a gente tem narrativas. As narrativas eram, eu posso travar número na urna. Não pode travar um número na urna. Se travar um número, a época das eleições de 2017 havia a informação de que o número 1 e o 3, ou 1 e o 7, não sei, estavam travados, era alguma coisa assim. Esse determinado número você teclava, colocava ali e ia travar a urna. Isso não existe. Não tem como, porque se por acaso, dentro do número enorme de candidatos que a gente tem que votar numa eleição, eventualmente você vai usar todas as teclas, né? Então, milhares de combinações podem ser feitas. Milhares de combinações podem acontecer, esse número, e ele estiver travado, não vai sequer chegar no voto presidencial. Então, é outra urna que já vai, se por acaso estiver de fato uma tecla quebrada. O presidencial é o último, né? Então, antes você passa por deputado, aí deputado estadual, deputado federal. Esse ano, senador. Governo, Senado, presidente da República. Pois é, então são 4 antes de nós chegarmos, né? O pessoal, inclusive, tem até que se atentar a isso, né? A quantidade de votos que tem. Na eleição passada eram 2 senadores, né? Então eram 3 números a mais. E aí a narrativa passou do defeito na urna em si para... esse bug. O bug. Aí afasta esse problema porque já se viu que isso não existe. Aí era uma sala dentro do TSE que era fechada, que ninguém tinha acesso, só alguns servidores. Já está mais do que comprovado que não existe sala fechada nenhuma no Tribunal Superior Eleitoral. Então, foram confabulações afasta mais esse argumento também. Aí, eu vou ouvindo, né, por aí, as pessoas vêm perguntando. Agora é na transmissão de dados, que pode, no meio do caminho, pode chegar alguém, cortar a informação e mudar. Como é feita a transmissão de dados? Só para a gente entender melhor. Eu sei que a gente já pulou. A transmissão de dados ela é feita dentro de cada Tribunal Regional Eleitoral. Então, ao fim das votações, levam as urnas lá para o tribunal e aí é feita a totalização dos votos ali dentro, né? As urnas mais distantes, inclusive uma que eu atuei como estagiário, que ficava 22 horas de distância da sede do município, de Barco, ela foi feita a transmissão via satélite. Então, é um telefone satélite que é vinculado a uma urna específica, que se não for essa urna com esse chip funcionando, não vai contar. E a gente tem ainda outras redundâncias que são o voto impresso, que ele existe, que é o resultado do boletim de urna no final e a zerésima no início. Cada eleição, no início da eleição, o presidente de mesa tira a zerésima, para mostrar que naquela urna todo mundo recebeu 0 votos. Então, a urna está zerada. E no final da eleição, depois das 17 horas, você vai lá e pega o resultado da eleição. E aí tem dizendo, fulano recebeu tantos votos, ciclano recebeu tantos votos, beltrano recebeu tantos votos e o voto impresso. O que não tem impresso eu, Luiz Felipe, vou lá, escolho votar em 5 pessoas. Eu voto nas 5 pessoas e recebo um canhotinho dizendo em quem eu votei. Por quê? Porque a gente sabe que no Brasil existe um negócio que chama voto de cabresto. E isso não é recente, isso muito pelo contrário, é lá de trás, lá do início da nossa República, né, as eleições iniciais que aconteceram, já na Primeira República. Você tinha que provar que naquele momento a pessoa te pegava literalmente pelo braço e falava assim, olha, ele está votando no fulano de tal, tá? Aí anotava no fulano de tal. Então, sobretudo num estado como o nosso, imagina o quanto que isso seria prejudicial para a liberdade de escolha do eleitor. Levando-se em consideração que em eleições anteriores já teve casos muito emblemáticos de comunidades que tiveram votações secretas, mas eram 36 votantes, alguma coisa assim, fecharam com o candidato e o outro candidato teve 2 votos. Ninguém sabe quem era, mas escolheram lá 2 pessoas da comunidade e levaram uma surra enorme. Aqui comigo, com a gente, o desembargador eleitoral, doutor Luiz Felipe Avelino. Agradecer a sua companhia e continua aqui com a gente. Vamos fazer um breve intervalo, só tomar um copo com água. Você continua aqui na Band, com a Band Eleições. Fica comigo.
De volta com o Band Eleições aqui na telinha da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios e para todo o estado e o Brasil pelo Facebook e YouTube. Isabela Bastos acompanha na bancada na noite de hoje. Agradecer a sua companhia e agradecer a presença também do desembargador eleitoral, o doutor Luiz Felipe Avelino Medina, explicando um pouco mais aqui sobre a logística, transporte, segurança do pleito de 2022. Desembargador, a gente tem aqui também uma arte que foi produzida, elaborada com as principais datas do pleito desse ano de 2022. Já pode colocar para mim aí, por gentileza, todos esses pontos, esses critérios que estão na tela para você nessa noite. E a gente, antes desse dia 15 de agosto, registro de candidatura, existe também as convenções, que é até o dia 5 de agosto. O que é feito, formalizado nessas convenções, para a gente ficar bem explicado aqui hoje? As convenções, cada partido político / federação vai estabelecer nesse momento da sua convenção quem serão seus candidatos, se vai coligar com algum partido, qual partido é esse que vai coligar, né, e vai decidir mais ou menos ali como é que vai caminhar o partido ou a federação nas eleições. Então, é um momento muito importante que vai aí preceder o registro de candidatura, que é justamente os candidatos são aqueles que são homologados pela convenção. Eu já ia comentar, desculpa, Fica Eduardo, à vontade. te interrompi. É porque eu não posso deixar de falar a respeito da importância da gente ter esse cronograma. O processo da eleição ele é muito bem orquestrado, né? Ele tem um início ali. Então, é necessário que seja bem organizado e que haja todas essas datas certinhas para a gente conseguir chegar ali no dia do pleito com tudo bem organizado. E isso acontece também com a organização do TRE para o pleito. Não é só essa questão das convenções, das propagandas, é o processo como um todo que é organizado assim. Quando a gente tem um script a seguir, né, a gente tem uma facilidade de organização e de apreciação. Se não tiver uma unidade, e aí todos os prazos que estão aí, eles servem para todo mundo, não tem exceção, salvo alguma condição muito específica que venha a ser formalmente comprovado, se por acaso tiver algum problema que venha a afetar a organização, por exemplo, nós tivemos pandemia, por exemplo, né? Pandemia, e aí teve que mudar muita coisa. O cabo de internet, né? O cabo lá da Embratel que vem para Manaus foi seccionado em algum lugar, não tem internet no estado do Amazonas, que é uma coisa que infelizmente já aconteceu. Então, essas coisas assim, mas é muito extraordinário que isso vai acontecer. Inclusive, é com base nesses prazos que a gente se organiza para preparar, por exemplo, o Band de Eleições, preparar os debates também. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito da importância de promover esses debates, promover esses programas para que a população entenda um pouco mais sobre as eleições, que conheça as coisas e se interesse de fato. O importante de tudo isso que a gente está falando aqui é o livre convencimento do eleitor e que o eleitor saia de casa e vá votar. O que é o livre convencimento do eleitor? É que ele, de maneira autônoma, escolha em quem ele quer votar e quem ele quer que vá representá-lo. Tá? Então, como que isso... o que eu quero dizer com isso, na verdade? É porque eu posso passar o dia na internet e decidir, com base nisso que eu estou lendo, quem eu vou votar. Isso não é especificamente a liberdade que eu estou falando. A liberdade eu vou votar no fulano de tal porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele era desse jeito, ele representa isso, ele representa aquilo. Eu concordo com isso, eu acho que ele vai trazer muito mais benefício para mim, enquanto cidadão, para o meu estado, para o meu município, para a minha rua, o que quer que seja. A questão a nossa condição de liberdade, ela é muito suscetível a intervenções. Tá? Então, essas intervenções, elas podem acontecer de maneira explícita, né? Alguém pegar de fato na sua mão e levar você para votar, que era o exemplo que eu estava dizendo, ou pode ser aquela que de vez em quando vai botando uma formiguinha, aí bota um grãozinho de informação, bota outro, uma pecinha, vai juntando um castelo, que depois você vê que construiu uma série de informações dentro da sua cabeça que às vezes elas não são verdade.
Aí o cuidado com as E aí fake a gente news, tem as condutas as fake news dos candidatos, o que pode e o que não pode ser feito nesse período. Tanto, começa tão cedo a divulgação, é destacado tão cedo, com ampla cobertura e divulgação, os critérios, o que pode e o que não pode ser feito. E todos os pleitos a gente tem casos de propaganda eleitoral antecipada, Isabela. Nesse tipo de caso, quem recorrer, a quem ligar, os canais de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral? Vamos lá. A propaganda antecipada, ela agora é um negócio bem difícil da gente conseguir identificar. Por quê? Porque, segundo a lei, a única coisa que o pré-candidato não pode fazer é pedir expressamente o voto, explicitamente o voto. Ele não pode chegar e dizer, vote em mim. Isso ele não pode fazer. Outras coisas ele pode fazer. Então, o TSE, que é quem dá a última palavra a respeito disso, ele vai e volta, às vezes, a respeito do que é o pedido expresso explícito de voto. Então, a gente pode chegar e dizer assim, olha, eu sou candidato, você sabe disso, outubro está chegando, lembre do seu amigo aqui que a gente vai fazer um negócio legal. A interpretação... Eu estou pedindo voto? Estou. Muito. Eu estou fazendo... Bastante. Eu estou fazendo explicitamente? Explícito. Aí eu tenho que entender qual é o limite da palavra explícito e o conceito de explícito. Para mim, isso é um pedido explícito de voto. Mas ele pode muito bem alegar que estava subentendido, né? Exatamente. Aí cabe ao julgador que tiver, de fato, se deparando com isso, julgar, né? Qual membro do tribunal que vai cair, se vai cair na propaganda eleitoral, se vai cair na corte, se vão recorrer para o TSE. Mas, bem... como que o cidadão pode denunciar isso? Ele pode denunciar para o Ministério Público Eleitoral, que é o Ministério Público Federal. Ele também pode utilizar os canais da ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral tem uma ouvidoria, é o desembargador Con Wang, é o nosso ouvidor titular, eu sou ouvidor substituto, também a gente está disponível para ouvir a sociedade fazer isso, e a gente dá um andamento, todas as ouvidorias. O Ministério Público Estadual também está disposto, ele recebe essa informação, repassa para o Ministério Público Federal, e aí vai se fazer o juízo de valor a respeito disso. Tem também os canais eletrônicos que vão ser disponibilizados mais para perto, aqui o sistema Pardal, que você pega lá no seu celular, tira uma foto, ou filma, ou dá o local que aconteceu alguma coisa, junta ali um pouquinho de provas, e você vai por meio desse sistema, fazer essas denúncias. Mas, de qualquer forma, é importante que se tenha noção de que qualquer informação que chegue no sistema da Justiça Eleitoral, ele vai ser direcionado para o local correto para isso. Inclusive, já tem nomeada uma comissão de fiscalização da propaganda, que já está disponível à sociedade para eles já estão atuando nessa parte de fiscalização? Nesse momento é um sistema muito incipiente, porque a gente não tem tanto ato de campanha. O que tem são atos de pré-campanha e são atos internos de partidos políticos. Por exemplo, outro dia, na frente da varanda da minha casa, estava tendo uma reunião política de um determinado partido, e eles estavam dentro daquele sistema fechado, que é um partido, estavam discutindo várias coisas. E ali eles têm a liberdade de discutir os temas que eles entendem. É como se eu estivesse dentro da minha casa discutindo com a minha família alguma coisa. Isso é nosso aqui, a gente está fechado. O que não pode é abrir as portas, convidar ônibus e gente de todo lado. Chamar promover uma feijoada ali. Isso realmente não é possível. Se for para discutir coisas e eleger candidatos e pedir voto, para candidatos, isso tudo de fato não pode. A conversa está tão boa que passa voando, tem tanta coisa importante para tratar aqui hoje, deste episódio do Band de Eleições. Agradecer a Isabela Bastos pela companhia, pela presença, sempre abrilhantando aqui os programas da Band de Amazonas. Agradecer ao desembargador eleitoral, Dr. Luiz Felipe Avelino Medina. Fica à vontade, a gente tem um minutinho aqui para suas considerações finais. O que o povo pode esperar deste ano do trabalho do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas? E fique à vontade para deixar alerta, deixar contato, para todos ficarem conscientes no pleito de 2022. O meu recado é para o amigo eleitor, para a amiga eleitora. Primeira coisa, a urna eletrônica é segura. E isso eu digo todos os lugares que eu participo, todos os eventos e toda oportunidade que eu tenho. A urna eletrônica é segura,
a urna eletrônica, ela é segura. Vá votar, participe desse processo, dê a sua voz, chegue no seu candidato, converse com ele, aproveite essa oportunidade que as pessoas vão até vocês, os candidatos vão até vocês e conversem, pergunte o que é. Se for o caso, pergunte, poxa, mas você já veio aqui e não fez isso, disse que ia fazer de um jeito, não fez, né? E faça política, isso é fazer política, mas faça política com educação, com ordem, com serenidade. Discuta, debata, exponha, ouça, principalmente ouça, que é uma coisa que a gente está tendo muito pouco no Brasil, né? E isso também é política, não é simplesmente sentar, ficar olhando o jornal, aquelas pessoas sentadas ali no Congresso ou nos ministérios debatendo o seu futuro. Quem coloca aquelas pessoas lá é você, sou eu, somos nós. Então vá, participe, aprenda a respeito do seu candidato, aprenda a respeito do nosso sistema eleitoral e comemore no final, se Deus quiser. Desembargador eleitoral, Dr. Luiz Felipe Avelino, agradecer mais uma vez a Isabela, a você que nos acompanhou e até a próxima Band Eleições aqui na telinha da Band Amazonas. Tchau, tchau. Até mais.